Olá, meu nome é Cláudia de César e vamos conversar a respeito do imposto que incide sobre a propriedade imobiliária, que é um instrumento tributário mais tradicional para o financiamento dos gastos públicos em nível municipal. Este é um imposto estabelecido periodicamente, normalmente em caráter anual, que incide sobre a propriedade e/ou posse de bens imóveis. Na quase totalidade dos sistemas vigentes, sua base de cálculo é o valor dos bens imóveis a serem tributados, incluindo terra e construções. A racionalidade para a instituição do imposto é justificada tanto por argumentos fiscais quanto por seus efeitos regulatórios. Estamos falando de um imposto que produz associações importantes entre riqueza e renda, desenvolvimento fiscal, urbano e social. De fato, a tributação imobiliária pode desempenhar um papel extraordinário para distribuir de forma progressiva os ônus e os benefícios da urbanização, recuperar investimentos públicos que resultaram na valorização de imóveis privados, combater a especulação imobiliária e promover o desenvolvimento econômico. Como resultado desses efeitos, o imposto é utilizado em mais de 150 países com um grau de importância variado. Com exceção de Cuba e El Salvador, o imposto que incide sobre os bens imóveis está instituído em todos os países na América Latina. Segundo a teoria das finanças públicas, há uma série de características desejáveis, requisitos, para tributos instituídos em nível municipal. É interessante observar que o imposto que incide sobre a propriedade imobiliária preenche praticamente a totalidade desses requisitos. Vamos dar uma olhada? Por exemplo, por incidir sobre bens imóveis é baixa, inexistente no caso da terra, a mobilidade da base de cálculo em resposta ao imposto. É também um imposto difícil de exportar a não residentes, resultando em maior eficiência na medida em que aqueles que arcam com o ônus são os mesmos que se beneficiam dos investimentos realizados. Além disso, é um imposto que pode ser instituído em qualquer município, sendo fácil de alocar a receita geograficamente, sem produzir guerras fiscais entre as jurisdições. Em comparação com outras alternativas, pode-se afirmar que este imposto proporciona previsibilidade e estabilidade em termos de arrecadação, sendo pouco afetado por flutuações econômicas. Sua universalidade, incidência sobre um grande número de imóveis e, portanto, de famílias, contribui para aumentar a consciência fiscal, alertando o cidadão sobre as responsabilidades no custeio das despesas públicas e sobre os seus direitos em exigir serviços. Por outro lado, sua alta visibilidade contribui para uma maior transparência dos governos, em termos de prestação de contas, e motiva, inclusive, a maior participação da comunidade nas decisões sobre gastos. Além disto, essas características associadas à cultura patrimonialista resultam em um custo político elevado para os governantes. De vista pessoal, existem dois aspectos que considero fascinantes em relação a esse instrumento. Primeiro, seus efeitos regulatórios, que viabilizam esta integração entre política fiscal e o desenvolvimento urbano. Segundo, sua progressividade,
É um imposto que gera um ônus maior em termos absolutos aos imóveis de maior valor, viabilizando o financiamento progressivo dos gastos públicos locais. É, portanto, uma alternativa interessante para países onde existe forte concentração de renda e/ou patrimônio. Mesmo considerando a longa tradição dos países latino-americanos em tributação imobiliária, o desempenho do imposto que incide sobre a propriedade imobiliária como fonte de receita é aparentemente bem aquém do seu potencial. No gráfico, podemos verificar a baixa importância desse imposto como fonte de receitas, representando em média aproximadamente 0,35% do PIB. A pior arrecadação é observada na República Dominicana, onde o imposto representa menos do que 0,05% do PIB. E o melhor desempenho é verificado no Uruguai, onde o imposto representa aproximadamente 0,8% do PIB. Em média, o imposto participa com 1,8% da carga tributária nos países estudados. Na sequência, podemos verificar os mesmos dados ordenados de acordo com o PIB per capita de cada país. A baixa arrecadação não é um karma do imposto. Ao compararmos os nossos resultados com Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, países que arrecadam entre 2,5% e 4,5% do PIB, podemos deduzir que existe uma margem grande para fortalecer esse instrumento nos nossos países. Verificamos também que existem fortes variações na arrecadação per capita desse imposto, utilizando como exemplo o caso brasileiro. Os municípios foram segmentados por faixas de população e regiões geográficas. Claramente, podemos verificar que a média per capita arrecadada tende a ser maior em municípios mais populosos. Além disso, podemos verificar, através do coeficiente de variação, a forte variabilidade de desempenho dentro de cada grupo. Quando utilizadas outras variáveis de segmentação, tais como PIB per capita ou renda média per capita, a variabilidade interna no grupo de municípios persiste, indicando a existência de um potencial a ser explorado. Cabe ainda mencionar que poucos municípios são responsáveis por uma grande parcela da arrecadação. Vejamos o caso do Peru. 20% dos municípios, que concentram 21% da população, são responsáveis por quase 50% do imposto imobiliário arrecadado no país. De forma semelhante, no Brasil, um município que concentra aproximadamente 6% da população é responsável por 25% da arrecadação do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, o IPTU. 12 municípios, que concentram 18% da população, são responsáveis por 50% da arrecadação no país. A verdade é que, além das pressões políticas enfrentadas, administrar um imposto como o nosso IPTU não é trivial. Em especial, é necessário estruturar e manter o cadastro territorial, que envolve, via de regra, aerolevantamento de dados, formulação de mapas cadastrais, coleta e armazenamento de dados sobre todos os imóveis existentes na cidade, bem como conhecer os direitos de propriedade ou posse existentes sobre esses imóveis. É necessário estimar o valor desses imóveis, trabalho que é realizado através de análise estatística de preços praticados no mercado imobiliário. Ambas são atividades inerentemente técnicas, que demandam recursos tecnológicos e humanos adequados. Além disto, a cobrança do imposto é outra atividade de fôlego, pois envolve um grande número de contribuintes. Nem todos os municípios estão preparados tecnicamente para a gestão deste instrumento. Na América Latina, existem desafios adicionais que resultam em maior complexidade na gestão dos tributos imobiliários. Um destes desafios é a informalidade no mercado de terras, o que demanda um esforço adicional para identificar imóveis informais cujos direitos de propriedade e posse são obscuros, cujas construções são realizadas de forma progressiva e cujo valor é determinado por fatores intangíveis e dificilmente mensuráveis,
como solidariedade dos vizinhos ou estrutura familiar na comunidade. Outro elemento complicador é a reduzida transparência do mercado de imóveis, que dificulta a formação de amostra de dados representativa sobre preços praticados, que é fundamental para o trabalho de avaliação de imóveis. Além disso, os imóveis nos países latino-americanos tendem a ser mais heterogêneos, mesmo aqueles localizados na mesma vizinhança. Mais ainda, como já observado, há indícios de forte variabilidade na capacidade institucional dos municípios. Existe também uma herança histórica marcada pela baixa arrecadação e convivência pacífica com uma série de iniquidades, como nós vamos poder ver mais à frente. O Lincoln Institute of Land Policy realiza há mais de 10 anos um levantamento sobre o imposto que incide sobre a propriedade imobiliária na América Latina e no Caribe, abrangendo disposições legais, práticas, procedimentos administrativos e indicadores de desempenho. Com base nesse banco de dados, que inclui informações sobre 16 países, foram identificadas as seguintes fragilidades de caráter administrativo nos sistemas vigentes. Tomando em conta 88 jurisdições, o nível de eficiência na arrecadação foi em média de 67%. Contudo, a variação é elevada entre as jurisdições. O indicador variou entre 13% em Ventanilha, Peru, e 97% em Belo Horizonte, Brasil. Em média, o grau de cobertura do cadastro foi de 76%, indicando a omissão cadastral de 24% dos imóveis. Apenas 44 jurisdições informaram o nível de avaliações em relação aos valores de mercado. Em parte dos casos, foi informado somente o nível de avaliações dos terrenos. A média entre os valores informados foi de 48%, variando entre 3% e 90%. Em geral, os níveis avaliatórios estão entre 40% e 50% dos preços praticados. Não é incomum a influência política sobre as avaliações realizadas para fins tributários. Por exemplo, os trabalhos devem ser submetidos ao Poder Legislativo na Argentina, Brasil, Costa Rica, Equador, Guatemala e Uruguai. Entretanto, não há necessidade de aprovar as avaliações por lei em países como Chile, Colômbia e Peru. Prazos máximos entre as avaliações realizadas para fins tributários são estabelecidos por lei na maioria dos países, incluindo Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, Guatemala e Uruguai, variando entre 2 e 5 anos, e em até 10 anos na Argentina. Em países nos quais não há qualquer regramento, ciclos avaliatórios ultrapassam décadas, dependendo da jurisdição. Neste exemplo, podemos verificar municípios brasileiros com plena capacidade institucional que permanecem por mais de 20 anos reajustando os valores dos seus imóveis unicamente com base na inflação. De forma semelhante aos preços dos veículos, os preços dos imóveis variam. Enquanto algumas zonas da cidade ou tipos de imóveis sofrem valorização imobiliária acentuada, frequentemente gerada por investimentos públicos, outros imóveis depreciam. O índice de valorização-desvalorização imobiliária é variável no território. Ao perceber que o imposto atua como um condomínio urbano no qual os custos de manutenção da cidade são compartilhados em função do valor dos imóveis, a tributação com base em valores desatualizados ou meramente corrigidos através de índices de inflação é fonte de distorções. Sua aplicação por períodos longos produz injustiça fiscal. Nesta amostra representativa de dados, observamos o nível de avaliação, isto é, a relação entre valor cadastral e o preço de comercialização do imóvel. Podemos perceber que o nível das avaliações é variável, especialmente nos imóveis de baixo valor, o que significa que esses imóveis podem ser avaliados por 5%, 50% ou 90% do seu valor de mercado. Ainda mais grave
é o fato de que o nível de avaliação em relação aos preços praticados tende a ser menor para os imóveis de maior valor. Estas distorções incluem inequidades de caráter horizontal, presentes quando imóveis de mesmo valor pagam impostos distintos por erros de caráter avaliatório. Incluem, no caso deste exemplo, inequidades verticais regressivas, presentes quando os imóveis de maior valor estão subavaliados em relação ao universo de imóveis. Estas situações produzem injustiças tributárias insustentáveis. Há uma série de questões a serem consideradas para que o imposto que incide sobre a propriedade imobiliária possa atingir seu potencial e, de fato, produzir os efeitos fiscais e regulatórios desejados. Primeiro, visando evitar a deformação da espécie tributária e arbitrariedades, bem como garantir a progressividade no custeio das despesas, é necessário definir a base de cálculo deste imposto como o valor de mercado dos imóveis. Mais do que isso, é necessário que este valor seja estimado com um grau de precisão aceitável, representando estimativas fidedignas dos preços praticados. Para tanto, necessitamos realizar os trabalhos de avaliação de imóveis de forma técnica, livres de intervenções de caráter político e garantir ciclos avaliatórios curtos, de no máximo 4 a 5 anos. Segundo, para que o imposto atue como um condomínio da cidade, necessitamos garantir a universalidade, exceto por situações de ausência de capacidade contributiva ou limitações legais, que seja um imposto pago por todos. Para isso, necessitamos incluir tanto a propriedade quanto a posse como fato gerador da incidência tributária. Devemos garantir a inclusão dos imóveis informais no cadastro imobiliário e a sua tributação quando cabível. Além disso, devemos garantir a eficiência na arrecadação do imposto por meio de uma cobrança coativa e de uma política que promova o pagamento voluntário. A efetividade da cobrança depende também de possuir um cadastro imobiliário atualizado. Terceiro, a cidade se transforma a cada instante. É necessário perceber que a atualização do cadastro é uma atividade de caráter contínuo e que, como enfatizado anteriormente, os imóveis necessitam ser reavaliados periodicamente. Esses aspectos são fundamentais para viabilizar a recuperação de mais-valias urbanas através desse instrumento. Quarto e último, idealmente deveríamos produzir uma maior incidência do imposto sobre a terra do que sobre as construções, ou ao menos aplicar alíquotas mais altas aos terrenos sem utilização que não cumprem sua função social. A medida contribui para promover o uso eficiente da terra e combater a especulação imobiliária. Entretanto, para os terrenos em construção, é importante garantir a aplicação de uma alíquota reduzida para desestimular a informalidade. Na América Latina, há indicativos que exista amplo potencial a explorar para que esse instrumento possa contribuir de forma mais efetiva para o desenvolvimento sustentável das nossas cidades. Os avanços são função das ações e do esforço fiscal realizado. Gostaria de encerrar com algumas recomendações e reflexões. Não há um modelo único a ser seguido. O desafio é encontrar a forma de potencializar os resultados em cada país jurisdição. Entretanto, os sistemas devem ser estruturados considerando princípios básicos, tais como equidade, eficiência, transparência, publicidade, legitimidade, sustentabilidade e razoabilidade. Grande parte dos resultados são produzidos por ações internas de natureza técnica e administrativa. Custos administrativos devem ser compatíveis com o potencial de arrecadação. Há, entretanto, uma enormidade de soluções de baixo custo, inclusive aproveitando parcerias, participação social e avanços tecnológicos.
É necessário criatividade para superar os obstáculos políticos que estarão sempre presentes em função da grande visibilidade deste tributo. Para municípios menores, consórcios podem ser uma alternativa, bem como o apoio de níveis superiores de governo. Condições básicas de ética e moral dos governos são imprescindíveis para legitimar o fortalecimento da tributação imobiliária e garantir os seus efeitos benéficos, desde a perspectiva de desenvolvimento fiscal, urbano e social. Bom, com isso, encerramos a nossa conversa a respeito do imposto que incide sobre a propriedade imobiliária. Até uma próxima oportunidade.